Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Vamos falar sobre a aparição de Jesus e as visões no livro de Apocalipse. Observe que nós temos da parte de Jesus a revelação. Estou destacando para que você possa me acompanhar. Sabemos que ele as notificou, isto é, por meio de símbolos, porque consta isto com o termo o grego. A ideia é notificar através de símbolos. E, portanto, temos um livro altamente simbólico, símbolo de uma realidade. Não é algo fictício, mas ainda assim simbólico. Foi dado a João essa revelação, que é descrito como o servo dele, seu servo, mas no versículo 10, nós temos uma outra informação preciosa que diz assim: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Destaco aqui, dia do Senhor. Que dia é este? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouquinho. E no versículo de número 17, faço um outro destaque, porque diz assim: ó, E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs-me sobre mim a sua destra, isto é, a sua direita, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Vou fazer o destaque dessa expressão aqui, cair. Note que esse, esse cair da parte de João não tem nenhuma associação com um movimento que aconteceu um tempo atrás, no meio chamado evangélico, de cair no espírito. As pessoas eram, entre aspas, arrebatadas, elas eram induzidas, inclusive, porque havia autossugestão, ficavam pessoas atrás, aguardando para que ela viesse, vou dizer assim, cair, aí era amparada e deixada no chão, e quando voltava, as pessoas contavam um monte de coisas, né? Umas diziam que foi arrebatada, foi ao céu, outras foram para o inferno, e de cada uma tinha lá a sua história. Esse cair no espírito, que é um tanto recente no nosso meio chamado evangélico, não tem uma conotação aqui, porque observe que ele caiu para frente, porque e caiu a seus pés e não caiu para trás, como comumente se vê. Eu, particularmente, já estive em reunião como esta e não tem nenhuma associação. E toda associação que se faz com esse texto é indevida. Dito isto, a gente vai agora prosseguir e tecer alguns comentários para que você tenha uma ideia do livro de Apocalipse. A primeira visão que o apóstolo teve foi o do próprio Senhor Jesus. João estava na ilha de Patmos, que era uma ilha grega, ele estava preso em virtude da perseguição movida contra os cristãos, quando Jesus lhe apareceu no primeiro dia da semana. Que dia da semana é este? Em virtude de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, Jesus também aparece, vou dizer, a João, porque João viu ele, viu Jesus nessa visão, e Jesus determina que ele escrevesse às igrejas o que haveria dele mostrar. Estavam assim iniciadas as visões do Apocalipse. Quando João vê Jesus, ouve dos lábios de Jesus, naquela visão, dizendo que ele era o primeiro e o último, conforme a gente leu no versículo de número 17. Aquele que havia morrido, mas estava vivo. Isto é, Jesus havia morrido, sim, mas ressuscitou, inclusive depois voltou ao Pai, isto é, ascendeu aos céus. Nós temos essa informação lá em Atos, no primeiro capítulo. A gente vai observar que essas palavras aqui no Apocalipse,
identificaram a visão como sendo de Jesus. Então, o apóstolo João o identificou como sendo o Senhor e dispôs a ouvir e a obedecer. Quando a gente se depara diante de um texto bíblico, a gente ele faz a leitura, entende, faz a devida interpretação, aplica a nossa vida por causa de quê? Porque a gente identifica a voz de Deus por meio de sua palavra. Até porque Deus fala hoje pela sua palavra. É a palavra de Deus. E quando você atenta para a palavra, você escuta a voz do Senhor. E toda pessoa que escuta a voz de Deus, ela se dispõe a obedecer. Foi isto que fez o apóstolo João. Obedeceu o Senhor conforme Cristo determinara. Ele viu Jesus no meio de castiçais de ouro. Vamos para o versículo de número 12. A gente vai ver alguns versículos da palavra de Deus aqui. E diz assim a palavra de Deus: E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Destaco, sempre eu vou fazer isto, o destaque. O Os 7 castiçais representam o quê? As 7 igrejas que haveriam de receber a mensagem do Apocalipse. Esta informação a gente vai ter no versículo 20. E é importante você fazer uma leitura sequencial, atenciosa, porque lá no versículo 20 está escrito: O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que a gente viu agora há pouco, no versículo 12? Diz o próprio Jesus na visão. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ou seja, a cena significa que Jesus, que por nós morreu e ressuscitou, está vivo no meio de suas igrejas, como prometera ao se despedir dos seus discípulos, conforme a gente pode observar em Mateus capítulo 28, versículo 20. A segunda coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, e o ideal é que você já tenha lido o capítulo primeiro. Se você não fez isto, por gentileza, dê uma pausa no vídeo, pegue a sua Bíblia, ore ao Senhor, peça para que ele venha abrir o seu entendimento e após a leitura você retorna para o vídeo, porque eu quero falar agora sobre as vestes, isto mesmo, menciona as vestes. As vestes que cobriam o personagem de João, a gente observa que tem um simbolismo, isso mesmo. E qual é o simbolismo? No caso aqui, significa a dignidade de Jesus e a sua função de sumo sacerdote, conforme Hebreus. Note que, e no meio dos 7 castiçais, que a gente já sabe que são as 7 igrejas, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Note que há essa dignidade de Jesus por conta da sua função como sumo sacerdote. A gente tem essa informação ainda mais detalhada quando a gente lê Hebreus capítulo 2 versículo 17 e capítulo 4 versículo 14. Aliás, vale a pena a gente dar uma pausa aqui em Apocalipse, mas fazendo a leitura desse texto correlato para que você acompanhe comigo ainda neste vídeo 2:17,
Estou me situando aqui. Você pode, se preferir, abrir a sua Bíblia, que diz assim: Por isso convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, mostrando aqui que Jesus é apresentado como sumo sacerdote. Ter esse elemento da expiação do povo de Deus e o sumo sacerdote, ele tem um aparato, tem um vestuário específico. E esta roupa, pelo menos no Apocalipse, mostra a dignidade e ao mesmo tempo a função de Jesus como sumo sacerdote. No capítulo 4, nós também vamos ter uma outra informação que vai ser preciosa para a gente, porque diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Agora sim, a gente pode voltar para o livro de Apocalipse, porque menciona, eu vou voltar aqui até aquela vestimenta, porque vai mencionar, além da roupa comprida, que era cingido pelos peitos, com um cinto de ouro. Isso mesmo, ó, cinto de ouro. O cinto de ouro representa ou simboliza o quê? Simboliza a realeza de Jesus, conforme Daniel, capítulo 10, versículo 5. Como eu fiz a citação do profeta Daniel, você certamente deseja conferir. Por conta disto, eu estou projetando para você Daniel 10, conforme eu mencionei, o versículo de número 14. Digo, versículo 5, 10, 5. E levantei os meus olhos, e eis o homem vestido de linho, e os seus lombos cingido com ouro fino de ufaz. Se você ler todo o contexto, você vai observar que o cinto de ouro faz alusão ao rei, isto é, alguém da realeza. Já os cabelos brancos de Jesus, porque menciona justamente lá em Apocalipse, a gente vai voltar, menciona o cinto, conforme eu tinha destacado agora há pouco, mas também menciona os cabelos brancos. Isso aqui, ó. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. Olha, os cabelos brancos simbolizam a sua função de juiz, identificando como o varão de dias na visão de Daniel, capítulo 7. E eu vou ter que ir novamente para Daniel, capítulo 7. A gente vai fazer a leitura do versículo 9 e 10, que nos diz assim: E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele, e assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Voltamos a Apocalipse para observar agora a respeito dos pés. Mas antes, só finalizar aqui sobre esses cabelos brancos.
Quando fala assim, os cabelos brancos simbolizava a função de um juiz, identificando como varão de dias lá na visão, conforme a gente leu agora há pouco. Mas tem também os olhos. Destaco aqui os olhos. E os olhos como chama de fogo. Simbolizava a penetrante visão e a ira consumadora, não, digo consumidora, que consome, consumidora da santidade de Jesus contra o pecado. Já os pés, aí sim, e os seus pés, que eram semelhantes a latão reluzente, reluzente, aqui não diz, era como latão, a ideia de semelhante a como bronze, né? Semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Vamos falar sobre a voz daqui a pouquinho. Mas os pés era uma espécie, quando fala assim, latão reluzente, a tradução seria algo próximo ao bronze polido, porque vai simbolizar vou dizer assim, o poder de Jesus para esmagar debaixo de seus pés os inimigos de Deus. Esta é a ideia que nós temos quando a gente lê textos como de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25 e 26. E eu vou fazer a leitura para dar complemento ao que está sendo dito. 1 Coríntios, capítulo 15, 25 e 26. Porque me convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Também, lá em Apocalipse, é símbolo, sem dúvida alguma, da estabilidade, da firmeza de Cristo que não pode ser abalado. E por isso ele é descrito daquela forma, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Agora, e a voz? Ó, a voz como a de muitas águas. A voz como de muitas águas simbolizam uma voz poderosamente, desculpa a redundância, forte, poderosamente forte, porque a gente não encontra termos para descrever a intensidade e o poderio dessa voz. Poderosamente forte, reveladora de poder de quem fala. E Jesus é apresentado em Apocalipse como alguém que triunfa sobre tudo e todos. Ele é apresentado como vitorioso, como vencedor, como um ser supremo. É isso que a gente vê na, na Bíblia Sagrada. Estamos analisando agora as estrelas na mão direita. Vejamos aqui, porque fala no versículo 16, e ele tinha à sua destra 7 estrelas. Se estava na sua destra, estava na sua mão direita. Esta aqui, ó, eu estou com a minha mão direita aqui. Então, estava na sua destra. O que que tinha na destra, na mão direita dele? 7 estrelas. Essa, as estrelas na mão direita de Jesus simbolizam os anjos das igrejas. A gente já leu lá no versículo 20. 7 castiçais se referem às 7 igrejas. E 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas. E cada igreja tinha o seu anjo. E Jesus mandou destinar uma carta a cada um deles. Foi entregue ao anjo da igreja, que por sua vez era lido na igreja, numa alusão às 7 igrejas da Ásia. E quem eram esses anjos?
Há quem pense tratar de mera figura poética. Há outros que pensam que cada igreja tivesse um anjo realmente literal a cuidar dela. Entretanto, a mensagem dada por Jesus a cada uma das igrejas, por intermédio de seu anjo, era vazada na sua linguagem nitidamente humana, apresentando desafios e promessas a seres humanos. Não há, em todo o Novo Testamento, nada que autorize a pensar que cada igreja de Jesus tivesse ou ainda tenha um anjo escalado para tomar conta dela. Anjos são espíritos que ministram para Deus, daí a figura ser aplicável sem nenhuma dificuldade aos pastores, que são também ministros de Deus para servirem às igrejas. O fato de Jesus ter em sua mão direita as estrelas que simbolizam os ministros de Deus, ou pastores, significa que ele, além de estar no meio das igrejas, também tem nas suas mãos os seus pastores. O sentido disto é que cada ministro depende inteiramente de Jesus. Cada pastor é, diante da igreja e da sociedade, de modo geral, um servo de Jesus que faz o trabalho em, em seu nome, isto é, no nome de Cristo. O outro sentido é que os pastores, além de estarem sob isto é, abaixo, né, sob o poder e senhorio de Cristo, são também amparados e prestigiados por ele. E por fim, em relação à espada, porque fala aqui, eu destaco aqui, é uma espada que aguda de dois fios. Essa espada que saía da boca de Jesus simboliza a palavra de Deus, que é o instrumento com o qual Jesus exercerá o juízo. A gente tem essa informação lá em Efésios, capítulo 6, versículo 17, numa alusão à palavra de Deus, como sendo a Bíblia Sagrada, e Apocalipse 19, versículo 15. Eu vou colocar o versículo 19, o versículo também aqui, versículo 15, para que você venha ter essa noção dentro da própria ótica do livro. E da sua boca saiu uma espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. É uma alusão, sem dúvida alguma, à palavra de Deus, até porque, como eu disse, em Efésios capítulo 6, 17, vai mencionar da armadura de Deus que coloca à disposição dos seus servos, dos seus discípulos, tem ali a espada do Espírito. Eu falei por fim, mas faltou aquela expressão no finalzinho do versículo que diz o rosto, né? Eu falei sobre espada, a voz, e etc e tal, mas faltou aqui o rosto, o seu rosto. Como que era o rosto? O seu rosto era como o sol, quando da sua força resplandece. Era um rosto resplandecente, como o sol simboliza a glória de Jesus. Fiquemos com estas informações sobre a aparição de Jesus, bem como o início das visões. Vamos continuar em Apocalipse e você pode acompanhar cada um dos vídeos, porque tem sempre algo a aprender da parte de Deus. Eu peço a gentileza de que, quando você escolher assistir algum vídeo relacionado a Apocalipse, por gentileza, eu peço, tenha sua Bíblia em mãos. Eu sempre farei o possível para projetar em tela o versículo. Mas quem sabe a sua versão tenha uma diferença com relação a que o projeto e venha lhe ajudar
ampliando o seu conhecimento, melhorando o sentido de cada palavra. E que, para tanto, o Senhor nos abençoe através da sua leitura, através da sua palavra. Fique com Deus.